Olá pessoal, tudo bem? Vamos retomar as nossas aulas do ponto que paramos, que foi, estávamos falando sobre a jornada de trabalho. Acho que deu para vocês perceberem, né, que o tema jornada de trabalho aparenta, e como muitos outros do direito do trabalho, né, aparenta que a gente sabe, né, que não tem complexidade, que você já viu isso, você já sabe, mas aí você vai vendo que tem bastante coisa que você não sabia, né? Bastantes peculiaridades que você tem que aprender mesmo, né? E é só aqui que aprende. E com a CLT nas mãos, beleza? Então vamos continuar. Vamos continuar falando sobre nossa jornada de trabalho. Hoje nós vamos começar vamos lá ver o material, vamos acompanhando o material, tá? Fazendo anotações, grifando os pontos mais relevantes na CLT, beleza? Então vamos lá. Então nós vamos começar a falar sobre o turno de especial 12/36. Esse turno especial 12/36, ele foi inserido na CLT pela reforma trabalhista. Se vocês pegarem e olharem a CLT, o mesmo material que eu coloquei, tem um escritinho ali, ó, meu material está em azulzinho, incluído pela Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista. Recente, nós estamos em 2020, essa reforma, né, a lei da reforma trabalhista, que é essa, passou a ter vigência em novembro, né, no finzinho de 2017. Né? Então, a partir daí, legalmente passou a existir essa jornada. Não que essa jornada já não existisse de uma maneira assim, empurrada pelos empregadores. Agora não, agora está na lei. Né? E o que fala essa jornada de 12/36? A jornada é 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso. Então, é uma jornada especial também, tá? Então, nós temos a jornada normal, nós temos a jornada especial, que é aquela de turnos de revezamento, né? Turnos ininterruptos de revezamento, que nós vimos na semana passada. A jornada normal, que é de 44 horas semanais e 8 diárias. Nós vimos que temos a jornada de... Nós vimos que temos a jornada especial de turnos ininterruptos de revezamento, que é de 6 horas diárias e 36 semanais. Vimos que temos jornadas parciais, né? E temos essa daqui também, a jornada 12 horas de trabalho por 36 de descanso. E em todas essas, tá? Se for estipulada qualquer uma delas para o empregado, qualquer hora que exceda esses limites, qualquer hora ela será considerada como extra e deverá ser paga com o adicional legal. Então calcula-se a hora e paga-se o adicional também, tá? Essa hora, 12 horas de trabalho por 36 de descanso. Se a gente for fazer o cômputo semanal dessa jornada de trabalho, ela vai computar uma quantidade inferior de horas do que a jornada normal de trabalho. Tá certo? Então, essa jornada, vamos dizer, ela pode ser considerada benéfica ao empregado, tá? Mas porque trabalha menos horas. Mas é um trabalho diferenciado, né? Porque o cara trabalha 12 horas seguidas, né? 12 horas de trabalho seguido. Ah, mas ele descansa 36, é verdade. O cara que trabalha todos os dias, né? 8 horas por dia, ele não descansa 36 horas depois que termina o expediente dele, né? Ele descansa, sei lá, né? O mínimo são 11 horas, mas ele pode descansar aí 14, 15, 16 horas, 12 horas, sei lá, tá? Esse aqui ele tem que descansar 36 horas. Mas quando que você pode adotar essa jornada de trabalho? A gente vai ver a leitura aqui do artigo 59A da CLT, ó.
exceção ao disposto no artigo 59, que é aquele que fala sobre 2 horas, né, além da jornada normal, faculta as partes mediante acordo individual. Então, é necessário, depois aqui da reforma trabalhista, que tenha um acordo escrito, um acordo individual escrito, não pode ser verbal, tá? Ou convenção coletiva, ou acordo coletivo, para estabelecer horário de trabalho de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso. Tá certo? Então, ó, e esse cara que trabalha 12 horas tem direito, claro, né, obviamente, tem direito àquela 1 hora de descanso, pelo menos, né, 1 hora de intervalo, né, intervalo entre a jornada, que é intervalo para refeição ou descanso, tem direito, né? Então, se não tiver, tem que ser indenizado, tem que receber essa hora também, como se fosse extra, no valor da extra, tá? Então, essa jornada de trabalho é possível, perfeitamente possível nessa situação, tá certo? Aí vem uma questão, né? Eu falei para vocês, essa jornada de trabalho foi incluída na lei agora, mas ela já existia. Ela já existia, já aceitava-se ela, mesmo não constando na lei, tá? Aí vem o parágrafo único desse artigo. Por quê, né? Porque vamos pensar o seguinte, quem trabalha 12 horas por 36, 12 horas por 36, 12 horas por 36, vai passando sábado, domingos e feriados. Tá? Vai passando. Às vezes pega feriado, às vezes pega domingo, às vezes pega um pedaço de feriado, um pedaço de domingo, né? Vai passando. Aí vamos lá. Antes da reforma trabalhista, quando esse empregado trabalhava um feriado ou trabalhava o DSR, né, o domingo, ele recebia, pelo período do feriado ou do domingo, ele recebia em dobro. Então, se ele pegou 12 horas do feriado, seriam 12 horas em dobro. 6 horas, 5 horas, o tempo que for, do feriado, ele receberia essas horas em dobro. Isso daí existe uma súmula 244 do Tribunal Superior do Trabalho, está escrito ali, tá? O que é súmula? É o entendimento dos tribunais, é como uma jurisprudência, só que mais forte que jurisprudência ainda, né? É o entendimento adotado pelos tribunais, por todos os tribunais. Bom, aí veio o parágrafo único também incluído pela reforma trabalhista. Vamos ler. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput desse artigo, né? No caput, a parte primeira, abrange, eu grifei, ó, os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados, e serão considerados compensados os feriados e as prorrogações de trabalho noturno quando houver. Então, olha que essa reforma trabalhista fez com esse cara que trabalha 12 por 36. Ele vai continuar, depois da reforma trabalhista, ele vai continuar trabalhando, né? Sábados, domingos, feriados, noturnos, tudo. Só que depois ele vai trabalhar como se fosse dia normal, como se fosse dias normais. Então, ele perdeu, desde a reforma trabalhista, o pagamento que ele tinha direito a ser feito em dobro neste período, nessas situações. É brabo, né? Mas, reforma trabalhista, a lei diminuiu direitos do empregado nessa situação. Tá certo? Bom, passado esse nós vimos também, né? Nós vimos não, né? Consta do nosso material, tá? Que o menor de 18 anos, ele não pode trabalhar nessas condições
diferenciadas, tá? O trabalho do menor de 18 anos, já que é possível você ser empregado a partir dos 16 anos, né? Ou como aprendiz, que é uma categoria diferenciada, a partir dos 14. O menor de 18 anos, ele é impedido de trabalhar, ele não pode trabalhar de forma alguma, tá? Não pode trabalhar em período noturno, em trabalho em condições insalubres ou perigosas. Acho que nós já falamos isso, mas é sempre bom lembrar, tá? Continuando, slide seguinte, continuando aqui. Trabalhadores sem jornada de trabalho específica. Eu vou ler aqui para vocês e aí a gente vai explicando melhor. Existem trabalhadores que, em razão de suas condições e características de trabalho, fica impossível ou incompatível que se tenha um controle de jornada. Controle, quando a gente fala controle, a gente fala fica impossível ou incompatível que o patrão controle a jornada desse empregado. Tá? Não dá para o patrão controlar a jornada desse empregado. Beleza. Isso está no artigo 62 da CLT, que disciplina, regulamenta os empregados que deixam de ter direito ao pagamento de horas extras em razão de não terem controle de jornada de trabalho, pois realizam serviços externos ou suas funções são de gestão. Então, esses empregados, eles não têm controle, eles não têm jornada específica. Se ele não tem uma jornada específica, como é que ele vai ter uma sobrejornada? Como é que ele vai ultrapassar a sua jornada? Né? A gente está falando de jornadas específicas. Pode ser a jornada normal, pode ser a jornada especial de 6 por 36 semanais, ou pode ser a jornada especial 12 por 36, né, de descanso. São jornadas específicas. Então, existe controle de jornada nesses casos que nós mencionamos. A jornada é fixa. Existe. Nesse caso que nós estamos falando do artigo 612, os empregados não têm jornada. Não têm. Ora, bolas, se eles não têm jornada de trabalho, obviamente eles não têm uma sobrejornada. Eles não ultrapassam uma jornada porque não existe jornada para ser ultrapassada. E nesses casos, eles não têm direito a nenhuma hora extra, mesmo que eles trabalhem muito mais ou muito menos, tá? Ou muito menos horas. Bom, aí eu menciono aqui, são eles: os trabalhadores de atividade externa, os trabalhadores gerentes e os trabalhadores em regime de teletrabalho. Vamos ver o artigo 62. Não são abrangidos pelos regimes previstos nesse capítulo. Qual que é o regime previsto nesse capítulo? Das horas extras. Né? Quer dizer, não são abrangidos a jornada de trabalho. 1. Empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário. Tá? Atividade externa incompatível com a fixação de horário. Então, o cara que trabalha de maneira externa, onde não seja possível fiscalização do trabalho dele, esse cara pode não ter direito às horas extras em razão dessa situação dele incompatível com a jornada, com a fixação de jornada. Então é aquele cara, por exemplo, que pega o caminhão de manhã, vai viajar. Vai viajar. Ele tem que chegar num determinado lugar, fazer a entrega e voltar. Quanto tempo demora isso? Demora 3, 4 dias. Que hora que esse caminhoneiro vai trabalhar? Não sei, o empregador não sabe. O empregador sabe que ele tem que chegar lá a tal hora, num dia tal. Né? Agora, se ele vai fazer 1 hora de almoço, 2 horas de almoço ou menos, isso daí não tem como. Então, mesmo que esse motorista trabalhe além de 8 horas por dia, ele não vai ter direito, porque não tem como, é incompatível a fixação de jornada.
casos práticos que a gente vê também, tá? Eu tinha um caso prático de um cara que vendia bebidas em bares. Outro que vendia remédio, acho que é melhor, remédio, um exemplo do cara que vendia remédio. A empresa, o empregador dele, era localizado em São Carlos, se não me engano. E ele trabalhava na nossa região. Então o que ele fazia? Ele tinha que vender remédio. Ele saía vendendo remédio. Ele tinha um monte de gente para fazer bebedouro, Barretos, Pitangueiras, sei lá, um monte de cidade. E o empregador dele não sabia onde ele estava. Não sabia. O que acontecia? Ele trabalhava às vezes muito mais de 8 horas num dia, e no outro dia muito menos de 8 horas. Se a gente fosse ver ao pé da letra, ele tinha que receber hora extra pelo dia que ele trabalhou a mais e ter descontado o dia que ele trabalhou a menos. Mas isso não acontecia porque não há compatibilidade com a fiscalização da jornada de trabalho dele. Entendeu? Então, nesses casos, não tem como ele ser fiscalizado. Não tem como fixar uma jornada de trabalho. Às vezes ele ia no médico, o médico demorava 2 horas para atender o cara, sabe? Não tinha jeito de fixar um horário para ele. Essa é a situação. E aí, no parágrafo 1º, essa condição, essa situação, ela deve ser anotada na carteira de trabalho, tá? Tem que ser anotada nos registros do empregado. Beleza? Num outro caso meu, olha só. Vendedor de bebida. Ele passava nos bares, todos vendendo bebida. Só que, a cada vez que ele parava ele tinha um roteiro de bares na região de Bebedouro também, e a empresa era de Ribeirão, na região daqui nossa, micro-região. A cada bar que ele passava, ele tinha um sistema, chamava Palm Top, não sei se isso existe hoje ainda, se presta para alguma coisa, um Palm Top que ele fazia uma comunicação tecnológica e tal, para dizer onde é que ele estava, e ele tinha que fazer isso, e tinha que fazer relatório. Então, a cada visita que ele fazia a bares, ele tinha que prestar todas essas informações, horário, o que ele fez, se ele vendeu, se ele não vendeu, se ele deu para trás, se não deu para trás. E o empregador, às vezes, ligava no bar para saber se realmente ele tinha passado lá. Ou seja, por mais externo que esse cara fosse, havia uma fiscalização, havia uma fixação de horário. O empregador fixava, você vai lá naquele lugar, tal hora, tal hora, tal hora. Nesse caso, nós ganhamos as horas extras, certo? Inciso 2º, gerentes assim considerados exercentes de cargos de gestão. Gerente, gente, é quem faz gestão, tá? Não é que nem, não adianta o empregador nomear um cargo de gerente de uma pessoa se essa pessoa realmente não faz a gestão da empresa. Você vai no banco, né? Gerente de conta, gerente de previdência, gerente de não sei o que lá, gerente de poupança, gerente de aplicação, gerente da máquina do xerox, gerente do café, gerente da limpeza. Isso não é gerente. Gerente é um só. O gerente é um só, é quem manda. É quem manda prender e manda soltar na empresa. Tá? Então, o gerente que tem cargo de gestão, olha só, é aquele que pode contratar empregado a hora que ele achar pertinente, pode demitir o empregado, pode advertir, suspender o empregado, pode mudar as regras, pode autorizar descontos, autorizar vendas, autorizar compras, sem a necessidade de pedir permissão para o patrão. O gerente é empregado também. Só que lá ele é o gestor, ele está fazendo as vezes do empregador. Por isso que por ele ser um empregado diferenciado, ele tem um salário diferenciado e ele tem essa impossibilidade de fixação de jornada, porque ele vai trabalhar, ele é de confiança, ele vai trabalhar na maneira que ele considera mais produtiva para ele. Ele é de confiança. Certo? Então, isso existe uma incompatibilidade. Gerente adora entrar com ação trabalhista, né? E são as melhores ações trabalhistas, as que rendem mais dinheiro para a gente, porque, na prática,
Eles trabalham muito mais que 8 horas por dia na prática. Só que na prática eles não têm poderes de gestão. Aí você pergunta para o cara assim, você era gerente, você podia demitir? Não. Podia admitir? Não. Podia suspender empregado? Podia. Sem pedir permissão do patrão? Não, tinha que pedir permissão do patrão. Então você não é gerente, meu amigo. Por isso que o gerente pode entrar e sair a hora que quiser. Gerente que tem cartão de ponto, por exemplo, já não é gerente. Já não é gerente. Primeira pergunta, tem cartão de ponto? Tem. Então não é gerente. Certo? Poderes de gestão. Beleza. Inciso 3. Empregados em regime de teletrabalho. Aí a gente passa para o slide seguinte e vem esse daí incluído pela reforma trabalhista também, tá? E aqui eu grifei umas palavrinhas também, ó. Artigo 75B da Constituição Federal. Teletrabalho é a prestação de serviço preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação, que por sua natureza não constituam como trabalho externo. Então, o cara que faz teletrabalho, ele vai na empresa. Ele vai na empresa, mas a grande quantidade de exercício que ele faz é em aquilo que a gente chamava, né, de home office. Bom, é isso que nós estamos fazendo, né? Trabalhando em casa, tem um escritório próprio para trabalhar para a empresa, para o nosso empregador. Tá certo? Então, essa pessoa trabalha à distância. Por exemplo, eu tenho uma prima que trabalha, que ela é publicitária. E ela trabalha para uma empresa de São Paulo, residindo em Bebedouro. Ela não vai nunca na empresa. Uma vez por mês, sei lá, 1 ou 2 vezes por mês. Mas ela realiza todo o trabalho dela aqui em Bebedouro. Que horas? A hora que ela quiser. Ela tem que prestar serviço. Ela tem que cumprir a obrigação dela. Mas é a hora que ela quiser. Por isso que existe uma incompatibilidade também com a fixação de horário desse empregado. Se o teletrabalho for, por exemplo, fixado das 8 às 18, então já não é teletrabalho. Pode ser teletrabalho, mas se a pessoa trabalhar mais de 8 horas, tem direito às horas extras. Porque, por exemplo, vamos imaginar um teletrabalho onde a pessoa trabalha lá na casa dela, mas ela tem que ficar conectada das 8 às 18 com 2 horas de intervalo, por exemplo. Então está tendo fixação de horário. Se está tendo fixação de horário, caso ela faça horas além da 8ª diária, vai ter direito às horas extras, do mesmo jeito. Porque apesar de distante, está sendo controlado. No teletrabalho, a pessoa tem que ter a liberdade, tá certo? Uma outra característica do teletrabalho, os custos para a realização do trabalho nesse sistema deverão ser suportados pelo empregador. Tá bom? Então, se para eu realizar o meu trabalho eu preciso de uma impressora de tecnologia, não sei o que lá, super impressora, colorida, não sei o que, a empresa tem que me garantir isso. Tá certo? Se eu para trabalhar preciso de uma cadeira, de uma poltrona ergonômica, né? Ele que vai ter que me bancar isso também. O meu material de trabalho tem que ser fornecido pela empresa. Porque afinal de contas, se eu estivesse trabalhando lá, ela ia ter que me dar mesa, impressora, computador e o que mais eu precisasse. Como eu estou no meu trabalho, em casa, eu tenho que comprar? Não. Eu tenho que trabalhar como se eu estivesse lá. Só que eu estou aqui, fazendo na hora que eu bem entender e cumprindo as minhas obrigações. Beleza, ficou longo esse vídeo hoje, né? Ficou longo, mas eu não coloquei os áudios lá. Me reclamaram um pouquinho, teve gente que sugeriu que fizesse só videoaula e colocasse o material também, claro, para ir acompanhando, para ficar melhor e tudo mais, tá? Então fiz assim, se for mais legal, vocês me falem, tá? Atividade do dia, não vou postar lá, tenho visto que aparece para mim aqui, tá? Quantos assistiram, aparece para mim aqui o período de visualização. Ó, esse vídeo, por exemplo, tem 20, vai dar mais de 25 minutos. Eu quero ver se vai ter lá visualização média 15 minutos, 18 minutos.
Ah, é isso aí. Então, ó, a atividade de hoje vai ser dar um joinha, dar um salve lá pra mim, tá? Dá um salve lá pra mim. Falei, aí Guedes, beleza? Tá bonito, cabelo tá bonito, tá péssimo, tá dando até pra parecer meu cabelo branco aqui, olha. Tá bonito, tá mais magro, tá elegante, tá tudo certo, a aula tá beleza. Fala qualquer coisa lá pra mim, tá? Vai valer a chamada aí, tá bom? Quero ver agora. Não é pra contar pra ninguém não, viu? Não é pra contar pra ninguém não. Valeu, gente. Beijo, até a próxima. Não acabou. Aula que vem, nós vamos falar sobre o horário em itinerário, que não existe mais, e sobre o adicional noturno, sobre o trabalho noturno. Valeu? E depois tem prova de novo esse mês ainda. Beijo, tchau.